Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get A minha relação com a moda, ela vem muito estrita desde quando eu era criança. Eu já desenhava vestidos, eu era muito influenciado pela TV, pelos livros, então eu gostava muito desse mundo da moda. Quando eu fui crescendo, eu fui percebendo essa ligação ainda maior, só que direcionada à vertente da moda. Foi quando eu descobri, foi quando eu comecei a desenhar vestidos aos meus 14 anos, 13, 14, e depois eu comecei a costurar. E quando eu fui costurar, eu não sabia o que costurar. Não tinha tecido, eu não tinha material, não tinha um material nobre para costurar. Foi quando eu comecei a ver o lixo. Foi quando eu comecei a pegar papel, plástico e comecei a costurar esse tipo de materiais. Quando eu comecei a costurar esse tipo de materiais, eu comecei a criar roupas. Foi quando surgiu a feira ecológica na minha escola e eu fiz uma primeira apresentação de 6 vestidos feitos com materiais reciclados. Participar do desfile, sem dúvida, é aquela coisa, o primeiro degrau a subir, né? Tipo, é o primeiro desfile que deve ser feito. É onde você mora, a região onde você está. E por ser o terceiro maior evento de moda, um dos maiores eventos de moda do país, sem dúvida é uma alegria, é muito bom você saber que você pode participar disso, que você pode, quem sabe, chegar lá e mostrar o seu trabalho. Você não tem parte do trabalho dele concluído aqui, ainda falta bastante coisa, né, Ney? Sem dúvida, ainda falta muita coisa, mas assim, eu tô tranquilo, porque como eu já trabalhei com essas coisas, tipo, eu já costuro há um tempo, eu já tenho facilidade de entender como é que funciona o tempo e como você tem que planejar ele. Claro que quando você trabalha com mais pessoas, né, quando você trabalha com muita gente é mais fácil, mas quando você trabalha sozinho, as coisas são bem mais complicadas, porque você precisa fazer tudo. Olha, gente, ele pegou esse tecido aqui, que é um telha, um ocre, né? Vocês lembram aí na troca dos tecidos que ele ficou com essa parte aqui e fez um trabalho bem diferenciado aqui, hein, Davidson? Pois é, Nicole, então, eu fiz a técnica de matelassé, né, que é uma técnica muito conhecida principalmente na fabricação de bolsas, estilo Chanel, Louis Vuitton. E assim, a utilização dessa técnica é exatamente porque eu quero levar para a passarela algo que pareça pesado, mas que seja leve, principalmente de costura, né? Como você vê que são 2 tecidos, então para costurar, por exemplo, a viscose tem uma textura totalmente diferente da textura do algodão elastano que eu utilizei aqui na frente, que é esse tecido ocre. Foi bem criativo, não é? Porque ele buscou uma história aí por trás de todo esse material que ele está apresentando aí, esse colete. Agora fica assim, meio termo, porque a gente imagina o que é que vai estar por trás de tudo isso. Mas se fosse para avaliar dentro do colete, dentro da proposta que ele apresentou, tá numa linha assim de encher os olhos para quem está iniciando dentro dessa carreira. Agora, por favor, querida, você pode virar aqui de costas para a gente mostrar o detalhe nas costas. Tem uma tela aqui nas costas também, né, fazendo esse decote. A gente percebe que essa tela, ela finaliza e precisa de um ajuste, né? É como ele falou, tá só a parte superior dessa peça. E aí a gente fica imaginando que vai dar continuidade aí. Agora, tendo esse olhar, né, para esse acabamento, não é? Aonde finaliza para fazer esses ajustes, né? Então você já tem mais ou menos uma noção, Davidson, de quais serão esses ajustes, né? Sim, sem dúvida. Além de Márcia falando, se você olhar aqui as costas, certo? É um material, essa tela é de antena parabólica, certo? Então é um material que é difícil de se trabalhar, mas eu consegui modelar ela e trazer ela para dentro da estrutura, lembrando que isso são tecidos, entendeu? Não tem plástico aqui, essa parte de cima. E que esse ajuste que a Márcia está falando é exatamente o ajuste que eu vou fazer quando vai vir a saia volumosa do meu casaco, e o que vai estar por dentro vai ter toda uma relação com isso. Tá. Backstage é horrível. Mas o trabalho está feito e espero que vocês gostem. Eu me baseei na música Parabólica Mará, do Gilberto Gil, né, que é uma música muito bonita. E que, por sinal, foi a música que eu realmente me inspirei para falar sobre tecnologia, sobre movimento tecnológico. E tudo isso eu quis trazer exatamente para a minha visão de interior, de onde eu vim. De onde eu vim,
toda casa que você olha, você vai ver uma coisa em comum a elas, que é exatamente uma coisa chamada parabólica. Parabólica é algo muito comum nas casas do interior. Então, me baseando nisso, eu consegui produzir uma peça que remetia a esse aspecto, né, comum dessas comunidades. E utilizei a tela de antena parabólica como uma das partes principais, né, um dos materiais principais da minha peça. E foi muito bom, sem dúvida, foi muito bom. E a experiência no Comunidade Moda. Antes o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica, mará, e volta do mundo.